A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E hoje do meu lado, para me acompanhar aqui para apresentar mais um programa, tenho a honra de receber meu querido pastor Anderson Guzlansky. Ai, papai, obrigado, pastor, obrigado por estar me ajudando aqui. Tenho certeza que Deus vai usar esse podcast para tocar na vida de cada um de vocês. Pastor, seja bem-vindo, obrigado. Amém, meu filho. Paz do Senhor a todos que vão estar acompanhando mais este episódio do Pod Life, o seu podcast semanal É favorito, isso como aí. diria o nosso diretor Henrique. É uma alegria, um prazer estar com você aqui nessa condição agora de colaborador, né? O nosso diretor está aí na correria, como todo mundo sabe, o diretor vai ser pai de gêmeas, a Sofia e a Ai, Sara glória a Deus. estão a caminho e então a agenda dele está um pouquinho apertada esses dias, mas seja Deus glorificado por essas bênçãos na vida do Henrique e nós estamos aqui tocando o barco. Aleluia. E para você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder os nossos episódios. E também segue o nosso Instagram, que vai estar aparecendo bem aí embaixo aí, para não perder nosso conteúdo, porque nosso conteúdo é uma bênção. Aleluia. Pastor, e o nosso convidado de hoje? Cara, eu tive o privilégio de conhecê-lo nesta manhã, foi muito bem recomendado, ministrou na nossa igreja de Newark hoje pela manhã uma palavra poderosa, debaixo de uma nuvem Aleluia. da glória de Deus. E quando ele terminou de pregar, eu procurei o irmão Wellington, que foi quem indicou ele. Eu falei assim: rapaz, faz um favor para mim. E o Wellington tem sempre aquela disposição de servir, né? Vai ter uma Ele e bênção. a sua esposa, a irmã Marília, um casal fantástico. De pastor, o que o senhor precisar. Eu falei: rapaz, leva esse moço lá para Nova York hoje à noite. Ele falou: levo, pastor, levo, pode deixar comigo. Eu falei: checa na agenda com ele aí, se ele tiver uma vaga. Leva ele e glórias a Deus que terminamos aqui também agora um culto Que abençoado. culto abençoado, que Foi bom, não culto. foi? Foi pancada, gente. Que culto abençoado. Palavra do céu, muita unção de Deus. Nós temos a alegria, então, é agora de receber aqui, né, nos estúdios do Pod Life, como diz o diretor. A gente vai fazer muita menção do diretor aqui, né? Sim. Porque o diretor, ele junto com você é o apresentador oficial desse projeto, então, assim, a gente vai aprendendo com ele, né? Não é à toa Até que as ele é o falas diretor, né? assim. Até as falas. Então, nós temos o prazer de ter conosco aqui o pastor André Ribeiro. Aleluia. Glória Que a Deus. alegria estar junto com vocês. Graça e paz, a paz do Senhor para vocês que estão aí nos assistindo. Eu sou muito privilegiado, muito enriquecido pelo privilégio de sentar aqui à mesa com vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso. Amém, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra receber o senhor aqui. Volte sempre, tá? Amém, é só convidar. Isso, e pastor, o diretor, vamos falar do diretor de Olha novo. aí, ó. O diretor mandou uma mensagem para mim durante o culto. Assim que eu passei o microfone para o senhor, ele já mandou a mensagem para mim dizendo assim: vejo que Deus é na vida do pastor André. Aí eu dei risada, eu já sabia por quê. Porque eu costumo brincar, né? Nós somos Assembleia de Deus e eu costumo brincar, é só brincadeira mesmo, mas eu costumo brincar assim, sempre que alguém chega com esse negócio de graça e paz, de shalom, eu falo, rapaz, aqui é bleia, aqui é paz do Senhor, aqui não tem parede preta. O sonho deles é que eu pinte a igreja de preto, né? Aí Ai, ai. nós fizemos aqui o estúdio do Polylife é preto, mas a parede, o sonho deles é fazer preto lá. Eu falo, rapaz, aqui não tem esse negócio de graça e paz, e não tem esse negócio de shalom e nem de parede preta, aqui é bleia, é só na brincadeira. E aí, quando o senhor disse assim, graça e paz, aí logo na sequência eu disse assim, paz do Senhor. Aí o diretor disse, pastor, já chegou mandando um graça e paz. Eu falei, mas você viu que ele corrigiu e mandou um paz do Senhor Corrigiu, depois. corrigiu. Mas é só brincadeira, viu, pastor? É Sim. bastidores, é coisa que Ah, acontece nos text messages aí da sim. vida. Mas com graça, eu tenho até dificuldade de falar isso, mas com graça e paz, ou com paz do Senhor, ou com shalom, shalom, que nós É. aprendemos também hoje, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É. Seja muito bem-vindo. Como eu já disse, nós somos muito enriquecidos e abençoados
pela sua vida, pelo seu ministério, hoje de manhã e hoje à noite. O desejo do meu coração é que as pessoas possam receber um pouco disso Amém. Nome de através do nosso Pod Life. Amém. Conta um pouco pra gente, pastor, da sua história. Eu já fiquei sabendo aí que o senhor é lá do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro, eu costumo dizer que Rio de Janeiro é a terra que mana leite e mel. Aí eu digo que é terra de romanzeiras, figueiras, parreiras e oliveiras. Aleluia. Os Vamos Olha montes ver. estão só. cheios de cobre. Meu Deus. Aleluia. O profeta não vai mentir, né? É. Não pode mentir, É. né? Então, se o pastor André tá dizendo, Falou, tá falado. falou, Cara, a eu água sou do parou. Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e São João de Meriti. Que é coisa melhor Meu que isso? Deus do céu. E o senhor torce pra quem, pastor? Olha, eu não sou muito torcedor, não, mas a Aham. minha família é flamenguista. Meu Deus. Fanática. Eu não sei porque o senhor Deus. tá com a cara de flamenguista, pastor. A turma lá é Flamengo, assim, na veia. Ai, gente. Meu Deus do céu. Flamenguista é meio enjoado, mas tem alguns que, tem alguns que são bênção. Eu não tô me reconhecendo, Batera, eu não tô me reconhecendo. O cara chega e manda um graça e paz, um Agora traz um shalom, flamenguista pra um nós. flamenguista, meu Carioca. pai, carioca, É, flamenguista. Jesus tá São muitos trabalhando. defeitos Eu juntos. não, Deus está me levando. Deus, como o senhor pregou, né? Deus está nos promovendo, está nos Aleluia. levando a outro nível. Eu acho que o Aleluia. nível da misericórdia está aumentando, está crescendo. Mas é só brincadeira. Então o senhor é de São João do Meriti, São Rio João de Janeiro. Meriti, Rio de Janeiro. Que bênção, pastor. Glórias a Deus. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, os filhos ainda não, mas Estão a ainda caminho. não, Glória a estão a Deus. caminho. Tá igual os filhos do Nico, também estão a Cara, em caminho. nome de Jesus, logo, logo. Por enquanto a gente só está orando, abençoando quando eles chegarem. Aleluia. A gente tem alguns projetos na frente. Minha esposa, o nome é Luana. Sim. Fui buscar lá em Vitória. Lá em Vitória, aí começou a subir de nível. Ó, minha esposa também lá de Vitória. Pois Glória a é, Deus, tô já falando que gostei. começou a melhorar. Eu nasci em Minas Gerais, mas morei muitos anos em Vitória, no Espírito Santo, antes de vir para cá. Sim. Então, o senhor entendeu por que que tem, né? A medida da misericórdia aumentou para o senhor, né? O povo capixaba é uma benção. É uma É uma bênção, bênção, né? São- Aproveita e manda um beijo pra sua esposa aí. Amor, te amo, tô com muita saudade. Aleluia. Muita saudade. Daqui a Aleluia. pouco eu tô em casa. Aí, ó. Ela é pastora? Ela é pastora e professora. Pastora Luana. Já vejo que a senhora é uma santa mulher de Deus. Olha só. Para casar com carioca flamenguista, Deus é na sua vida, com Ai, certeza. Jesus. Sim. Que bênção, pastor. E vocês estão lá há quanto tempo já de casamento? Vamos fazer 3 anos de 3 casados. anos. 3 Uau. anos. Que bênção. 3 Tá na anos. lua de mel É, ainda. conheci Luana num seminário que eu fui fazer em Vitória. E aí a igreja que me convidou, eles tiveram um problema com o hotel. E eles mandaram uma mensagem para os membros da igreja, perguntando quem poderia receber o pastor que ia fazer o seminário, tivesse um quarto que pudesse me receber, com boas instalações. Aí a mãe de Luana se disponibilizou. E aí foi quando eu conheci Olha a só. família. Meu Deus. Eu bênção, costumo hein? dizer que eu primeiro me apaixonei pela família, minha sogra se apaixonou por mim, que já é um milagre, né? Aleluia. Já é um bom sinal. E aí, depois disso, eu comecei a conversar com Luana. Eu costumo brincar que ela se apaixonou por mim primeiro. É, Ela começou a orar por mim, Deus começou a colocar sentimento no coração dela. E homem é um pouco devagar, né, Aham. pastor? Bem, pelo menos eu fui bem devagar. Bem devagar, parado, tentando andar. é. E aí, quando eu entendi que estava alguma coisa acontecendo, que estava gostando dela, que eu fui falar com ela, disse assim, eu pensei que nunca ia falar nada. Porque ela já estava orando há muito tempo, todo mundo já sabia e eu... Aí eu não quero levantar suspeitas contra a palavra do homem de Deus, mas em nome de Jesus nós vamos receber aqui a pastora vamos Luana um perguntar. dia aqui. Porque geralmente pra dar carioca é cheio de papo, lá, né? Tem muita amarra, né? Tem muita É amarra. jogador caro. É jogador caro, Ela não se olha pra apaixonou foto. Aí nós vamos ter que tirar, Não, marcar com a irmã, pastora Luana, pra gente tirar essa história limpo. Pastora Luana, a senhora escreve nos comentários aí, fazendo favor. Nós vamos te mandar esse link, viu? Hoje ainda, depois de gravar aqui, se eu já passo o contato dela para Letícia, para alguém aqui, e nós vamos mandar esse link, porque terça-feira,
quando esse episódio for ao ar, porque não vai dar para ir na segunda. Sim. Vai a terça-feira, quando o episódio for ao ar, nós queremos o comentário da pastora Luana Eita. lá, para Ai, saber ai. se essa Fala, se é Jeová. assim mesmo que aconteceu, né? Ou se existe alguma controvérsia nessa É. história. Embora eu seja sanguíneo, eu já me libertei dessa história de aumentar verdades. Olha! Não tem história de pescador com o senhor, Não então, tem pastor? história de pescador. Amém. Mas Que aí eu benção. posso também, né, me justificar aqui que quando eu fui falar com Luana, eu não fui pedir ela em namoro, não. Aham. Eu fui pedir ela em casamento. Meu Deus. De primeira, De assim? primeira. Que Mas Mas benção você tá, aí. mas aí você tá vendo como é que as Cara. coisas vão se encaixando? Ah, porque homem é meio devagar. Aí quando vai pra conversar, já pede em casamento. Cara, Imagina se fosse depressa o negócio, Pedi ela em então. casa e falei assim: olha, eu não tenho tempo pra namorar. Depois de eu quero quanto tempo? casar. Depois de quanto tempo, sim? Orando? Orando. Foi 1 ano orando. Um ano orando. 1 ano orando. Uau. Então o senhor está há 3 anos com ela, mais um de oração? Antes da gente casar, a gente teve um período para se ajustar, Ok. construir, Uhum. que aí foi 1 ano e meio. Então, Então, junto, a gente tem uns 4 anos e meio uau, e mais um ano de de oração. de oração. De Uau. oração. 1 ano de oração. Foi muita oração. É, né? parece até você, a loira, né? O meu foram 6 meses É, também, só que viu, você orou cara? menos, né? Você orou. Mas eu tenho uma curiosidade para contar. Quando eu encontrei com o Senhor, ainda bem jovenzinho, na realidade eu tenho uma tia que é pastora de crianças na Assembleia de Deus há mais de 40 anos. Uhum. E essa tia ia levando as crianças da rua, do bairro, para a igreja. Lembro que ela comprava um saco de pirulito e ia ali entregando o pirulito de porta em porta e levando as crianças para a igreja todo domingo pela manhã. Minha tia já levou pessoas que são avós hoje para a igreja. Uau. Então eu tenho uma tia que há muitos anos da Assembleia de Deus, eu fui batizado na Assembleia de Deus. Que benção aí, ó. Aleluia. É o sangue Aí, ó. pentecostal. Eu tô falando que nada é por acaso. Pentecostal. E Que aí, benção. quando eu tive um encontro com a pessoa de Jesus, que eu me apaixonei por Jesus, me tornei devoto de Jesus e seguidor, né, do Evangelho, eu decidi fazer um voto de Nazireu. Que bênção. E eu entreguei 7 anos para o Senhor de celibato. Uau. Então eu não me relacionava, não orava com ninguém, não conversava com ninguém. A minha juventude foi para servir ao Senhor. Uau. Pastor, o senhor parece muito jovem. Sim, eu tenho 30 anos de 30 idade. anos. Então, até para poder inspirar jovens que, porventura, vão assistir, Sim, quantos anos o senhor tinha quando o senhor fez esse voto? eu tinha 16 anos. 16 anos. 16. Uau. Uau. 16 anos. E como é que foi, pastor, para o senhor? Porque fazer o voto já é um desafio, porque existem pessoas, né, que não têm nem esse nível de consciência. Sim. Mas e para manter isso no auge da juventude, com 16 anos, e manter essa palavra diante do Senhor? Como é que foi isso? Pastor, eu sempre fui um pouco precoce. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei na minha primeira graduação. E aí, aquele ambiente de faculdade foi o mesmo tempo em que eu recebi o chamado de Deus, que o Senhor me tocou. E aí, quando o Senhor me tocou, e ali na faculdade, naquele ambiente, eu entendia que a minha vida era do Senhor. Aleluia. Então, ele me marcou. E a partir do momento que ele Uau. me marcou e eu fiz esse voto com Deus, eu decidi que eu ia viver todos os meus dias para Ele. Meu Deus. Foi por isso que um dos motivos de eu ter trancado a faculdade que eu fazia de administração e ter começado teologia foi porque eu disse, eu não vou usar administração em nada na minha vida, porque eu sou um presbítero. Eu fui chamado para a obra do ministério, eu quero o ministério. E aí eu arranjei um problema com meu pai, com a minha mãe. Meu pai dizia que esse negócio de ser pastor, de teologia, não era coisa de homem decente. Meu Deus. E aí eu terminei a administração, eu fiz teologia, depois voltei para a administração para honrar o meu pai. Mas eu Uau. lembro que ali no meio da faculdade, eu larguei a faculdade e fui fazer teologia porque eu senti um chamado de Deus. Glória a Deus. Então, ao longo da carreira, né, do ministério, ao longo da minha vida com Jesus, houveram realmente várias situações que a gente treme um pouco na base. Sim. Mas eu lembrava do chamado que ele me fez. Uau. Que forte. E aí foi um tempo de muita devoção, de oração, de jejum. Foi um tempo em que eu conheci o Senhor, sabe? Sim. Então, todas as vezes que
eu estremecia, que alguma coisa acontecia, que a juventude aflorava, Porque nós eu precisamos, corria para porque Jesus. é muito importante as pessoas precisam entender que o fato de nós servirmos a Deus e o fato de nós buscarmos uma vida santa na presença de Deus e nos encher do Espírito Santo, a presença de Deus não anula a nossa humanidade. É, Então, imagine que para um jovem de 16 anos de idade, mesmo sendo ele cheio do Espírito Santo, ele continua sendo um jovem. É verdade. sim, As Ele tentações. continua com as paixões da mocidade, sim, como o apóstolo Paulo, inclusive, sugere a Timóteo que carregue o jugo da sua mocidade. Então, são coisas que tem a questão biológica, porque a sim, presença de Deus não anula a humanidade física, sim. mas e também a questão psicológica, porque a gente olha para ele e vê que ele é um moço bonito. Sim, Então, eu elegante. imagino que não foi só pastora Luana que olhou para ele e Que falou: caiu no papinho. se Deus quiser, eu tenho coragem. Eu imagino que não foi só ela. Então, Sim, existe todo, porque às vezes o jovem ele não está nem pensando num relacionamento, ele está focado, mas não significa que ele não vai ter que lidar com as distrações. sim, Então, glórias a Deus, viu, pela sua sim, vida e por o senhor ter conseguido cumprir sim, o seu voto com o Senhor. Eu Sim. não tive o privilégio de crescer, de passar a minha juventude na igreja, e uhum, eu gosto muito de conversar com pessoas que viveram isso, né? Porque eu me encontrei com o Senhor, eu já tinha 22, 23 anos, uhum. então já tinha experimentado algumas coisas do mundo, e eu imagino que para um jovem ter mantido a postura que o senhor manteve foi um tanto quanto desafiador, Isso, Sim, desafiador. mas glórias a Deus que deu tudo certo. Sim. sim, Então o senhor ficou dos 16 até os 23, no caso, dentro desse voto, e quando fecha o ciclo do voto, é quando tem esse problema no congresso que o senhor ia ministrar, e o senhor vai parar na casa da família da irmã Luana. isso. Demorou ainda mais um pouco. Mas mais ou Demo menos dentro do ciclo, É, quando mas aconteceu. foi logo ali no final desse voto, demorou mais 1 ano e pouco, quase 2 anos para eu conhecer Luana, mas eu estava tão focado na obra do ministério que eu não o voto acabou, eu vou conhecer alguém, não. O senhor Eu não viu? continuei, eu Continuou não vi o como. Aham. tempo. Sim. E a Luana foi minha primeira, namorada Uau. e minha esposa, Primeira Que e bênção. e única, única, Única. para a glória de Deus. primeira e É, única. que Que E aí bênção. uma bênção. curiosidade é que a gente casou 2 vezes. Eu casei no Rio e casei em Vitória. Ó, duas Porque ela, festas. 22 anos da mesma igreja. Uau. E eu, há 14 anos da mesma igreja. E eu gostaria que pessoas que eram Sim. importantes para mim me vissem Sim, casar. que E bênção. ela também. E aí eu, missionário. Ela, professora. Como é que a gente faz 2 Nossa. festas, constrói, mobília a casa, né? Como que a gente inicia uma vida fazendo 2 festas de casamento? E mulher é assim, né? São 2 casamentos, então É, são 2 Vão ter que ser dois vestidos. vestidos, duas luas de mel também? Duas duas luas de Foi, mel? foi fotos. 2 tudo. E aí foi maravilhoso, Que porque Deus bênção. proveu absolutamente Aleluia. tudo. Deus é fiel. Das festas de casamento, aos vestidos que ela usou, aos ternos que eu usei, tudo. Tudo Deus nos deu. Aleluia. Então eu E casei 2 vezes com a mesma com a mulher. mesma mulher, para a glória Glória a de Deus. Deus. E olha que chave poderosa. Mesmo quando as coisas dão errado, sob a nossa ótica, no plano de Deus, está tudo dando certo. Sim, Quem olhou, por exemplo, para aquele projeto chamado Jesus, preso no alto daquela cruz, todo arrebentado,
todo ensanguentado, com uma visão humana, poderia dizer assim: esse projeto fracassou. Sim. Mas Deus da eternidade dizendo: aguarda até domingo, porque É. em 3 dias muita coisa pode acontecer. Sim. Então, no problema que deu no seminário que o senhor estava indo ministrar, Foi quando eu conheci foi Luana. quando Que chave. acontece. Cara, Então, ó, não murmure, não reclame quando as coisas não saírem da maneira que você planejou. Pode ser que Deus está trabalhando Sim. Está conectando as para te peças, né? proporcionar algo muito maior. Porque aleluia. eu garanto uma coisa: ter casado com a pastora Luana foi muito melhor do que ter dormido no hotel lá, que não acabou não acontecendo, né? Com Não tem certeza. nem como comparar, Minha né? vida nunca mais. Eu digo pra Luana que depois que eu a conheci, minha vida nunca mais foi a Que mesma. bênção. Porque casar é um dos maiores desafios para um homem de verdade. Sim, Porque casar é muito além do contato sexual. Por isso que quando eu vou aconselhar jovens que estão querendo casar por causa dos desejos sexuais, eu pergunto assim: você está pronto, preparado para o fato de você ter que fazer outra pessoa feliz em vez de você se fazer feliz? Porque estando solteiro, você pode correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, Sim. das suas metas. Você pode viajar, conquistar, realizar. Mas depois que você casa, biblicamente, a sua vida é para fazer a sua esposa feliz. E a mulher também, fazer o esposo feliz. A vida agora é um do outro. Então, quando a Luana chegou para a minha vida, eu já me sentia realizado como pessoa. Eu já tinha estudado, já tinha viajado, já tinha experimentado coisas que eu não fiquei esperando as coisas acontecerem de alguma forma, mas eu as experimentei, eu vivi essas coisas. Então, quando ela chegou, eu me sentia, de alguma forma, pronto Uhum. para fazer a minha esposa feliz. Uau. glória a Então, eu Deus. costumo dizer que esse tempo de solteirice, de celibato, me ajudou a ser um homem para receber a minha esposa. Meu Deus, que bênção. Eu costumo dizer isso. Uau. Então, eu aconselho jovens, se preparem, estejam prontos para viver uma vida a dois. Não faça da vida sexual o único motivo Do casamento. do casamento. É. Eu costumo dizer, pastor, que depois da nossa salvação, a decisão mais importante que um ser humano toma é com quem ele vai se casar. Com certeza. Porque um homem com a vida toda certinha, toda controlada, toda estabilizada em todas as áreas, em todas as esferas, se este homem ou se esta mulher se casa com a pessoa errada, ele arruina toda a sua vida e colabora para a destruição da vida do outro. Sim. Ambos eles vão sucumbir, eles vão implodir, eles vão se autodestruírem. Agora, um homem ou uma mulher, ainda que esteja com a vida de cabeça para baixo, com a vida toda errada, com desafios a serem superados, se casar com o homem certo ou com a mulher certa, conserta a vida. É Sim. verdade. Porque o casamento ele é muito além do que a questão sexual, do que as necessidades biológicas do corpo humano. E sempre que alguém vem falar comigo de casamento, de relacionamento, eu sempre faço essa pergunta aqui: você está querendo casar ou você está só querendo fazer sexo? Sim. Porque são duas coisas completamente Sim. diferentes, né? Eh, eh, eu costumo dizer, pastor, eu não sei se o senhor tem essa percepção, até por aquilo que o senhor viveu, que o melhor momento para alguém pensar em relacionamento é quando você não estiver interessado em se relacionar. Sim. É tipo assim, eu não tô nem pensando nisso. Sim. Eu tô muito bem da maneira que eu estou.
Eu estou, como o senhor disse, realizado, porque senão as pessoas transferem para o casamento expectativas. Sim, E aí entra com a motivação errada. E aquilo que começa errado, ele tende a a terminar terminar errado. errado. A É pessoa verdade. responsabiliza o outro. Se der certo, ok. Se não der certo, culpabiliza o outro pelo seu fracasso. Mas o que faz com que você experimente o fracasso é justamente a maneira como você está enxergando aquela situação. E existem pessoas que veem no outro a chave da sua realização, e não é assim. Na realidade, eu, como homem, preciso entrar nesse casamento entendendo que, embora minha esposa sirva para me completar, a gente vai se inteirar, nós vamos se tornar uma só carne. Eu preciso entrar nesse relacionamento entendendo que eu não posso colocar nela uma expectativa de uma responsabilidade que ela não tem. E é muito importante esse ponto, né, pastor, de a minha esposa, ela vai me completar, mas ela não vai me consertar. Isso. Existem pessoas que eh, ela casa com a pessoa correta, Sim, mas no momento errado, porque a pessoa não está bem consigo mesma, e ela transfere para o relacionamento a responsabilidade do outro ter que consertar ela. É sim, verdade. E aí, por mais que o marido ou por mais que a esposa se dedique, seja um bom marido, seja uma boa esposa, nunca nada tá bom. Por quê? Porque a pessoa tá, eh eh eh, ela tá, em inglês aquela expressão, ela tá leaking, ela tá vazando. Vazando isso, uhum, vazando. Então, por mais que você encha a pessoa de amor, por mais que você encha ela de carinho, por mais que você encha ela de afeto, por mais que você a cerque de cuidados, ela tem vazamentos. sim, Ela é aquilo que acontece, segundo, as escrituras, no primeiro livro do profeta Samuel, com Ana. Observe que a palavra que Eucana fala a Ana, tem gente que toma Eucana por soberbo, mas eu não vejo soberba naquele homem, porque diz a Bíblia que de ano em ano ele conduzia a família para o templo. sim, Ou seja, ele cumpria o papel de homem, que era Sim, responsabilidade do homem, é sim, é até hoje. responsabilidade do homem, como sacerdote da sua família, conduzir, levar a sua família a Deus. E de ano em ano, Eucana montava uma caravana, saía de Ramá, ia a Siló, numa viagem que, para aquele contexto, naquela estrutura que Eucana montava, porque você vê que ali ele não está indo numa caravana de alguém. O pano de fundo ali nos deixa claro de que era uma estrutura que ele arcava sim, com ela. E o senhor, como teólogo que é, o senhor sabe que o custo de uma viagem como aquela sim, não era barato. sim, Então Eucana, ele tinha a consciência espiritual do seu papel, ele fazia todo o investimento que era necessário para que a família estivesse lá, porque a lei dizia que era obrigado o homem ir. Então ele podia deixar a família em casa, mas diz o texto que ele subia com ele e as suas 2 mulheres e e dava as consequente primícias pronto, nós vamos chegar lá. Olha para só. Penina e E para Ana. porções dobrada para Sim, Ana. E ele chega para ela e vendo aquela mulher, porque o que Ana tinha era a amargura de alma, ela tinha sim, um vazamento frustração. chamado amargura de alma. Então aquele homem, ele olha para aquilo e ele chega a perguntar a ela: "Não te sou eu melhor do que 10 filhos?" Porque o que ele está querendo dizer para ela é: como que eu faço tudo o que eu faço e você está aí emburrada, chorando e não come? Porque marido completa, mas não conserta a esposa. Meu Sim, Deus. Esposa completa, mas não conserta marido. Então, um conselho para quem já casou, é e, e parece que o casamento está desorganizado, conserte os seus vazamentos. sim, Porque o seu esposo não vai conseguir fazer. A sua esposa não vai conseguir fazer. E para vocês que ainda não casaram,
consertem os seus vazamentos. E não pense que o seu cônjuge vai fazer isso, porque não vai. Sim. Procure psicólogo, psiquiatra, ajuda, orientação. Eu não sei, mas a verdade é, entre inteiro no relacionamento, Sim. sem vazamentos, para que aquilo que tem tudo para dar certo não venha dar errado por causa dessas questões. Eu É sou verdade. terapeuta há 8 anos, Ó, que legal. com ênfase em psicanálise. E a minha especialidade é traumas e transtornos de personalidade. Uau! E quando a gente vai lidar com essas pessoas, e agora eu estou graduando em psicologia, quando a gente vai lidar com essas pessoas que elas se unem num relacionamento e elas estão adoecidas por questões individuais, por questões pessoais. Eu tenho, por exemplo, um rapaz que vem de uma família onde o pai era cheio de vícios, a mãe era cheia de transtornos emocionais, e eu tenho uma moça que foi abusada sexualmente, viu a sua mãe apanhando do pai, viveu inúmeros dilemas. Eles se encontram. E quando eles se encontram, o que acontece? Um tenta suprir no outro as suas lacunas emocionais. Tentam preencher seus buracos negros. O que acontece? Ninguém vai ser suficiente para o outro. Por quê? Esse espaço, como você disse, esse vazamento é impossível de ser preenchido. Essa carência que essa pessoa tem é impossível de ser preenchida. E isso vai se transformando em transtornos. Essa pessoa vai desenvolvendo ansiedade, ansiedade de separação, depressão leve, moderada, vai desenvolvendo narcisismo, ela vai desenvolvendo doenças. E ela coloca sobre o outro o quê? A responsabilidade do outro ajudar ela a sair daquele sofrimento. Se eu não me curo individualmente das situações que eu vivo, por quê? Todo trauma, toda vivência, aí eu vou mudar trauma para vivência porque coisas boas e coisas ruins definem isso. Uhum. Tudo que eu vivo me gera uma maneira de pensar. Tudo que eu penso me gera uma maneira de sentir. E tudo que eu sinto me gera uma maneira de me comportar. O que as pessoas fazem hoje é reflexo primeiro do que elas experimentaram. O que elas experimentaram definiram aquilo que elas pensam. O que elas pensam define aquilo que elas sentem. E o que elas sentem define aquilo que elas se comportam. O comportamento ele vai se tornar um hábito. Sim, é E a reflexo. pessoa vai se comportando dia após dia daquela forma, daquela maneira, e aquilo Ela se tá condiciona. se condiciona. E aquilo está tão impregnado nela que muitas das vezes ainda é aquilo que a gente chama de paradoxo, né, de crenças, né, ainda que a pessoa saiba que não deveria fazer, que não poderia agir daquele jeito, com certeza. O senhor já cuidou de pessoas assim que Sim. a esposa ou o marido chega e fala: "Ah, pastor, eu sei que eu não posso fazer assim, mas eu não consigo", porque são paradoxos, né? São crenças que Sim, que aquilo tá tão instalado nos drives de memória dela, nos mecanismos emocionais das pessoas, que elas vão repetindo aquele padrão de comportamento, e que é tão terrível que ela repete isso na criação dos filhos, e se tem Sim. filhos É. envolvidos. E o condicionamento ele se torna químico, ou seja, biológico. As nossas células, os nossos neurotransmissores, os nossos neurônios, os nossos produtores de hormônios, eles acabam se condicionando àquilo que a gente pensa. Que é o que nós chamamos dos vícios emocionais, né? Pessoas que experimentam essas vivências e elas começam a achar que a vida delas é aquilo ali, É é aquilo ali. circunstancial. E aí o corpo dela se condiciona Sim. a um vício, a um pensamento, a uma prática, a um comportamento. E pra Vou dar um quebrar isso é uma exemplo. guerra, né? O comportamento da rejeição. A pessoa que sempre se vê menosprezada, inferiorizada, rejeitada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, ninguém me acolhe, não sou pertencido por ninguém, ninguém me reconhece. Quando que isso começou? Isso pode ter sido uma experiência intrauterina. Pode ter sido uma experiência da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância. Um pai que foi embora, uma mãe que rejeitou ainda no ventre. Inúmeras situações podem ter acontecido. E essa pessoa passa pela vivência da rejeição.
E quando ela passa por essa experiência, é ativado nela um gatilho, um mecanismo que faz com que ela fique num estado de alerta. E a partir do momento que ela se coloca nesse estado de alerta, qualquer coisa que apresente algum tipo de ameaça para ela, faz Ela ela já. se proteger, se defender. Uau. É Então ela desse chega jeito, na igreja, rejeitado, ela desse percebe jeito. qualquer coisa que Ela acha que é com é ela. com ela, é pessoal. Eu digo que o rejeitado tem síndrome do sol. Ele acha que tudo está girando em Tudo está volta girando em Meu volta dele. Deus. É um condicionamento. E além disso ser doloroso para a pessoa que vive dessa forma, ela tumultua ambientes, porque você pode observar que o rejeitado ele está sempre no meio de um problema, Sim, sempre em volta de de conflitos. conflitos, porque como ele toma tudo para ele, se ele é aquele rejeitado que o perfil comportamental dele é aquele perfil de ele não é dominante, ele não é influente, ele é mais comedido, ele é mais tranquilo, eh, menos mal. Mas e quando o rejeitado, porque apesar de ser difícil, mas imagina quando o rejeitado, o o perfil dele correto é ele ser dominante, ele ser influente. Mas acontece uma dessas coisas que o senhor disse, essas questões da vida, essa pessoa, ela vai ter um comportamento alterado, ela vai ter um comportamento de rejeição, mas o perfil dele é um perfil, dominante, ou é um perfil de influente, que é aquela pessoa que ela parte para cima, ela parte para ver as coisas e tal. E o que que essa pessoa vai fazer? Ele vai Mani- ela vai perceber o ambiente, ele vai ter uma visão, uma percepção que não tem muitas das vezes nada a ver com a Não tem realidade, fundamento. é a síndrome do sol que o pastor Uhum. disse, ele acha que o mundo está girando ao redor dele, mas como o perfil, a essência dele é de dominante ou é de influente, ele vai querer tomar aquilo para ele, ele vai querer saber o que Sim. está acontecendo Sim, e vai vai, manipular manipular, pessoas, vai arrumar uma situação, situações. uma circunstância. O rejeitado, ele vive em um, em um, em uma espécie de tensão Aquário. constante. Yes. Porque, como o senhor disse, ele chega no ambiente, qualquer movimento ele vai tomar aquilo para ele. E às vezes ele acaba Sim. criando histórias na cabeça dele, Sim, né? Que só ele vai existem sempre na criar. cabeça Só dele. existem na Isso. cabeça dele, só está acontecendo Uhum. na cabeça dele. E aí uma reflexão. Imagine isso dentro de um casamento, Meu Deus. Misericórdia. onde se seu esposo demora 5 minutos para chegar em casa, você cria na sua cabeça Já que ele está criou. tendo um caso. Ou se a sua esposa fala um pouquinho mais no celular, você diz para ela que ela tem um outro parceiro. Pense isso numa rotina do casal. Aquela necessidade Da da atenção atenção. Uau. e da afirmação constante. Você não disse que me ama hoje, mas você não perguntou como é que eu estou hoje. Aí a pessoa já começa a criar uma história que só Ué, acontece Na yes. cabeça na dela. cabeça dela. Eu costumo Exatamente. dizer que homens têm 4.000 palavras diárias. Mulher tem 8. Aí o camarada passa o dia todo no trabalho, lidando com o público, falando com gente, enfim, lidando com os problemas, né, do dia, da rotina. Aí ele chega em casa cansado, esgotado, né? Lá vem a mulher. A sua bateria social acabou. Aí ele chega em casa e a mulher, tem mulher que não tem 8.000, tem 12.000. Meu Deus. E a mulher tá a todo vapor, falando, comunicando, querendo contar das experiências do dia, esperando o marido chegar para poder dialogar, e ele não quer conversar. Ele quer sentar, ver uma televisão, mexer no celular. E aí a mulher, se ela tiver esse problema de rejeição, Já. como que ela vai lidar com isso? De maneira muito negativa. Uau. E quando ela faz aquela pergunta assim pro cara, você tá pensando no quê? E ele diz que ele não tá pensando em nada, ela não consegue acreditar que ele Sim, tá ele naquilo que só a gente tá chama da recarregando. caixa bem do de nada. boa. Só recarregando Na as caixa do nada, baterias. isso Na aí. caixa do nada. Só recarregando, mas ela criou na mente dela por causa de um sistema natural do ser humano. Homens geralmente falam menos, Uhum. interagem menos. E a mulher tem essa facilidade maior.
geralmente, né? lá em casa nós temos uma exceção a essa regra, porque eu acho que é vício de pregador. Eu falo muito mais do que a minha esposa, muito mais do que a pastora Tatiane. Ela é muito comedida, ela é uma Uhum, pessoa de poucas palavras, eu já converso mais. sim, A- as explicações dela são curtas e objetivas. sim. Se você pedir ela uma informação, por exemplo, no final dessa rua aqui tem um supermercado que chama Western Beef. Se você perguntar ela assim, pastora Tatiana, onde é que fica o Western Beef? Ela vai falar assim, vai reto aí, você vai ver lá na frente. Pronto. Se você perguntar para mim, eu vou te falar, o Western Beef, olha só, tem 4 faróis aqui, você vai se manter reto aqui na Willis Willis Avenue. Avenue. Aí você vai passar ali na funerária, você vai passar ali na igreja católica, você vai, Tudo nos eu, mínimos E ela vai eu, detalhes. explicar eu, tudo. eu construo as coisas. Ela não, ela já vai Direto. de uma coisa. Só que como eu não tenho essa questão de rejeitado, as minhas demandas emocionais são outras, Sim. eu não crio essas histórias na cabeça. Mas esse era um Né? cenário propício. Propício, Isso. propício para viver conflitos diários. E uma coisa que, com certeza, o senhor, como acadêmico, sabe e tem condições também de nos ensinar. O senhor já observou, e com certeza o já fez, como essas pessoas tendem a atrair para a vida delas, é aí onde entra um pouco daquelas questões de física quântica, de lei da Uhum. atração, como que essas pessoas tendem a atrair para a vida delas pessoas que vão inevitavelmente rejeitá-las, Sim. porque elas vão precisar alimentar, porque é onde as pessoas não entendem. O cérebro, ele se vicia nessas eh, 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 toxinas que ele libera nesses ambientes de tensão, nesses descargos emocionais. O cérebro vicia em cortisol. Sim. Aí a pessoa vive estressada e ela está sempre arrumando uma maneira de se estressar, mas por causa do vício emocional. Uau. Desse jeito. Então a pessoa ela vai arrumar um jeito, porque De estar numa situação de ainda que estresse. o consciente dela não perceba isso, o subconsciente dela vai sempre empurrar ela para essas condições, vai atrair para a vida dela pessoas que vão rejeitá-las, porque no momento que ela está vivendo essa história que só acontece aqui na cabeça dela e que descargas hormonais, que são processos químicos que o cérebro libera no nosso corpo e que tudo aquilo que o cérebro libera atinge todas as células do nosso corpo. Sim. Então não adianta você ter um problema emocional e achar que só o coração vai ser atingido por aquilo, que todas as células do nosso corpo Todo o corpo vão sente. receber daquela descarga emocional. Eu vi um dia desse, pastor, uma neurocientista mostrando o efeito de 5 minutos de notícia ruim. Uhum. O processo químico que o cérebro desenvolve, a descarga hormonal que ele faz em todas as células do nosso organismo, principalmente as células responsáveis pela nossa imunidade. Sim. Elas são atingidas e você vai precisar de 5 horas para filtrar 5 minutos de Meu Deus. De notícias mais ruins. notícias. Então, Meu Deus. esses jornais sensacionalistas que as pessoas amam assistir, essas más notícias, saia disso pro bem do seu corpo, pro bem da sua alma, Uhum. pro bem do seu espírito, pro bem do seu relacionamento, pro bem da criação dos seus filhos, pro bem da sua carreira. Saia disso porque é um processo químico, não tem nada de espiritual, é um processo químico que acontece com todo mundo. Sim. E as pessoas se viciam nesse tipo de emoção. Existem 3 transtornos que envolvem o que você está dizendo. Primeiro é o da somatização, segundo é do estresse pós-traumático, e o terceiro transtorno é o transtorno que é provocado
pelo excesso de cortisol. O que é o transtorno da somatização? É quando a pessoa, ela toma para si todas as situações conflituosas e ela não consegue resolver, ela apenas engole aquilo. É como um copo que eu vou enchendo de gotinha em gotinha durante anos da minha vida. Vai chegar uma hora que ele vai encher e qualquer gotinha nele vai fazer ele transbordar. Então a somatização é isso. É excesso de situações não resolvidas que fazem com que chegue uma hora e eu surte. Surtou. Uau. Então, por que pessoas surtam? Por causa da somatização. O excesso de informação não resolvida. O estresse pós-traumático, a gente pensa sempre em coisas mais grandiosas, né? Como um acidente, uma situação de maior perigo, não. Mas o estresse pós-traumático é toda situação traumática te gera uma reação. Existem pessoas que, num assalto, paralisam. Existem pessoas que, num assalto, revidam. É o nosso sistema de luta e fuga. Tem gente que foge brigando, tem gente que foge brigando, tem gente que luta brigando, tem gente que foge parado. Então, são reações distintas de acordo com a nossa personalidade ou aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, esse estresse pós-traumático é a maneira como a gente se comporta depois de um trauma. Gente que não consegue, por exemplo, mais dirigir depois de um acidente, gente que não consegue mais, por exemplo, lidar com a figura masculina depois de um abuso, pessoas que não conseguem, por exemplo, entrar numa igreja depois de uma experiência traumática, inúmeras Uhum. situações. O estresse pós-traumático é o que gera muitas limitações na vida de uma pessoa. É um transtorno. E o terceiro é o excesso de cortisol. Como o pastor disse, o excesso de cortisol gera inflamações no corpo, que são as doenças psicossomáticas. Existem pessoas que estão adoecidas fisicamente pelo excesso de estresse, por causa dos processos químicos que acontecem no corpo. Por exemplo, o câncer. Existem inúmeros artigos científicos que mostram que as células cancerígenas, algumas têm origem no excesso de informações ruins e de estresse, Meu Deus. de amargura. E o poder da palavra de Deus acerca disso, não é, pastor? Porque essa descoberta que para a ciência as doenças psicossomáticas ganharam mais substância no mundo científico, talvez aí nos últimos 30 anos, o salmista ele já aborda essa temática quando ele diz assim: por ter me azedado o coração, senti picadas nos rins. Sim, Ele está falando das emoções que produziram uma doença psicossomática no rim dele. Ele não tinha sim, nada físico no rim dele, mas o coração azedo, a emoção azeda, e o cortisol tem esse efeito na célula, né, de sim. azedar, é como se De inflamar, de adoecer. inflamar, adoecer a célula. Ele faz com que ele sinta a picada nos rins. Sim, Salomão, ele também escreve um provérbio dizendo: a alma ansiosa se deprimirá. sim, Então Salomão já linka a ansiedade, a depressão e ao estresse, porque ansiedade é a pressão pelo futuro, o estresse é a pressão do presente, a depressão é a pressão pelo passado. sim, E é interessante que hoje é o presente, quantas pessoas estão estressadas hoje? Pressão do presente, mas elas estão ansiosas com o amanhã, pressão do e futuro. deprimidas com o E passado. quando chegar amanhã, aquilo que hoje ou aquilo que ontem era futuro, agora é presente. E quando chegar no amanhã que ela não conseguiu resolver todas as demandas de hoje, o presente se tornou passado. E Sim, aí ela vai estar ansiosa pelo futuro, pressionada pelo presente que ontem era futuro e hoje se tornou presente, e ela vai estar pressionada por aquilo que ontem era presente e agora é passado. e aí Davi vai dizer: enquanto encobri minhas transgressões, até meus ossos adoeceram. Até os ossos adoecerem. Aí entra a somatização. Coisas não resolvidas
elas se acumulam. Tudo que eu não resolvo, acumula. Vai virar aquela bola de neve, né? Tanto emocionalmente, como espiritualmente, como fisicamente. Se eu não cuido da minha saúde hoje, amanhã a fatura vai chegar. Se eu não cuido das minhas emoções hoje, amanhã a fatura vai chegar. E espiritualmente é a mesma coisa. Então existem pessoas que estão vivendo a vida como se o amanhã não fosse chegar. Só que quando chega, a pessoa não sabe lidar com isso e ela desestrutura. Tem gente que desestrutura, por quê? Não está sabendo lidar com todas as situações em que foi leviando leviano ao longo da sua vida. Pastor, e é óbvio que esse é um assunto assim que a gente ia precisar de muitos Sim. podcasts para poder abordá-lo de uma maneira mais profunda. Mas com todos os anos de experiência que o senhor tem de terapeuta e agora já com a formação também na psicologia, como pastor, como teólogo, como profeta, como homem de Deus, eh, dá para gente aí, assim, cinco conselhos que o senhor poderia dar, assim, eu sei, é o básico do básico do básico, Uhum. para alguém fazer assim, começar a fazer hoje, para começar a ver uma luz acesa no fim do túnel acerca das questões emocionais que têm travado e destruído carreiras, famílias, casamentos, ministérios. Cinco posicionamentos, 5 chaves que a pessoa precisa começar a fazer agora. Não estou falando agora como terapeuta, estou falando como um pastor que tem conhecimento científico. Uhum. Tudo bem? Vamos lá. Benção. Primeira coisa, confesse pecados. Uau. Sem confissão de pecados não existe restauração em nenhum nível. Pecados encobertos são brechas para os espíritos malignos destruir a vida de uma pessoa. As pessoas, Uau. então, você tá vendo que mexer com esses caras muito profundo, fica difícil da gente ser, né, da gente ser raso. Confesse pecados. Agora, por que que existem pessoas que elas têm dificuldade? Porque elas dizem, não, meu pecado eu confesso para Deus. Isso existe uma raiz, principalmente em nós brasileiros, que teve algum tipo de contato com o catolicismo, que tem Uhum. aquela coisa de confessar pecado para padre, a pessoa se converte, ela fala, isso é coisa de católico, eu não preciso fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina o seguinte, que quem perdoa o pecado é Deus. Mas o apóstolo Tiago, o meu irmão de Jesus, líder da igreja primitiva em Jerusalém, disse assim, você confessa o pecado para ser sarado, não é para ser perdoado. Sim. Então, é, Uns aos outros, né? uns aos Confessar outros. um ao outro para se sarar. Então, essa confissão que o senhor está falando não é a confissão A a Deus. Deus, é procurar o seu líder Procurar espiritual, alguém, Uau. o seu líder espiritual, o seu pastor, alguém, um mentor, e dizer, olha, eu estou com isso. Então, é dessa confissão que o senhor está falando. Alguns teóricos em psicologia dizem assim: se 50% dos pacientes do consultório de psicologia tivessem amigos profundos, eles não precisariam estar aqui. Uau. Sabe o que eu entendo como um amigo profundo? Alguém que sabe da sua mazela, da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, de onde você cai. Alguém que você consiga chegar para essa pessoa e dizer: caí, errei, falhei, fracassei, me perdi, fiz o que não era para ter feito, pensei o mal, julguei. Alguém precisa saber de coisas secretas da nossa vida. A origem da não confissão de pecado é promovida por Satã porque ele sabe que a única forma de ser livre de algumas pressões e opressões que a gente carrega é justamente colocando isso para fora. Yes. Verdade. Existem pessoas que vivem 30, 40, 50 anos com segredos obscuros guardados dentro de si, atormentadas por culpa, insônia, ansiedade, depressão, pânico. Eu já tive pacientes que depois que confessaram, por exemplo, que abortaram, quando eram adolescentes, pacientes já de 60 anos. Chega para mim 40 e tantos anos depois daquele ato e confessam que abortaram. São livres. Depois de tanto tempo.
E já tinham passado por outros processos terapêuticos. E aí eu costumo dizer que eu passei um tempo sem fazer clínica, porque eu dizia assim, um dia eu vou ser processado. Que eu entro no manto, entro no espírito, eu falo de Deus. E Aleluia. aí eu disse para essa paciente, até quando você vai esconder essa culpa que você sente? Aí ela começou a chorar e disse. Mas é interessante a gente entender que nós trouxemos, como evangélicos, infelizmente, muitos costumes pagãos pela nossa vida. E aquilo que é bíblico, que a gente deveria ter trago, a gente não trouxe, que é o ato de confessar pecado. Eu costumo dizer, gente, no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou construir um confessionário dentro da igreja e todo dia vocês vão precisar confessar pecado. A nossa vida seria muito melhor se nós tivéssemos um parceiro de confissão de pecado. Só cuidado para não arranjar alguém que tenha a mesma queda que você, senão vai virar a dupla dos caidinhos. Aí não dá para ser. Mas você deve procurar uma pessoa madura, que já venceu naquela área de debilidade que você tem, que possa orar por você. Pecados devem ser confessados. O primeiro conselho que eu dou, tenha um parceiro de confissão. Aí a pessoa me pergunta, pode ser o meu cônjuge? Tem coisas que primordialmente é difícil de contar para o cônjuge. Tem coisas que você vai precisar contar para ele. Mas tem coisa que, de maneira imediata, às vezes é um pouco mais difícil. E até porque também tem aquela questão, né, pastor, que é muitas das vezes, num momento de conflito que um casal pode atravessar, o diabo vem e usa contra a pessoa uma arma que ela mesma entregou Sim. naquele momento, né? Vai Vai potencializar uma potencializar situação. uma situação baseando-se numa informação de confissão que a pessoa Sim, trouxe, né, para o cônjuge. sim. E a confissão de pecados, ela ressalta a importância de sermos igreja. Por que que eu me sinto seguro? Ou eu tenho a oportunidade de ter um parceiro de confissão? Porque eu tenho alguém que compartilha da mesma fé do que eu, que vive no mesmo ambiente de comunidade de fé do que eu. Então, a importância de ser igreja é o ferro afiando ferro, ou seja, é eu ter alguém para quem eu vou prestar contas da minha vida. Então, confessar pecado é uma estratégia divina para a gente remover a opressão da nossa vida. Uau. Meu Deus. A segunda chave, pastor. Primeira confissão Primeira de já foi. pecado. Segunda chave, tenha uma vida mais leve. Deus não te traz culpas sobre coisas que você já confessou e já se arrependeu. E existem pessoas que não conseguem se perdoar. O perdão é a chave mais poderosa para você tirar das mãos do seu inimigo qualquer acusação contra você. Se eu não perdoo, se eu não me perdoo, eu não consigo recomeçar na vida. Recomeços estão condicionados ao perdão. Existem pessoas que dizem assim: meu marido me traiu, minha esposa me traiu, eu vou dar uma chance para ela, vou dar uma chance para ele. Mas todas as vezes que alguma coisa acontece, seja mínima, Já... ela volta na mesma situação e ela traz toda a situação à tona de novo porque não conseguiu perdoar. Ou ela mesma, quando ela precisa enfrentar seus dilemas pessoais interiores, ela se condena porque um dia ela fez alguma coisa que era errado. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, se você já conseguiu perdoar quem te ofendeu, e se você consegue se perdoar, você está autorizado a recomeçar. Mas existem pessoas que estão presas debaixo do jugo da escravidão da culpa. Segundo conselho para você ter uma vida melhor é: se perdoe e perdoe quem te feriu. Uau. Não existe recomeço sem soltar o ofensor. Às Uau. vezes o ofensor da minha vida sou eu mesmo, Meu que escolhi Deus. errado, decidi errado, fui precipitado, tomei decisões onde eu embolei as pernas. Se perdoe por isso. Porque se você já se arrependeu, Deus te perdoou. Se perdoe você por ter sido E precipitado. nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Eu né? preciso me apropriar disso. Yes.
E é interessante, às vezes as pessoas fazem, tem muitos questionamentos, levantamentos por causa daquilo que Jesus disse para Pedro, quando Pedro pergunta, mestre, eu tenho que perdoar o meu irmão quantas vezes? 7 vezes, e Jesus, ele fala com Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Eu entendo, pastor, que Jesus está falando com Pedro ali, na verdade, de uma vida de perdão, Sim, é uma né? mensagem escatológica. Esse 70 vezes 7, Jesus está fazendo referência à profecia de Daniel sobre os dias da Babilônia. É uma mensagem escatológica. Jesus está dizendo: você vai perdoar todos os Os dias dias da até a minha segunda volta. até que se cumpra tudo. E o salmista diz, né, que o tempo de vida de um homem é até 70 anos. E É. quem conseguir por causa da força e do vigor e além, vai ser fadiga e cansaço. Hum, Então Jesus está falando com ele, não, você vai ter que viver uma vida perdoando os outros, é. Porque se tem gente que perdoando. Se conta, né? perdoando. Ó, já Já perdoei perdoei tantas vezes. 489 vezes, só falta um perdão. Não, não é É uma assim. vida de É perdão. uma vida de perdão. Ele não está mandando fazer uma contagem. Ele está dizendo para nós: perdoar é diário, é todos os Todos os dias, dias. é constante. E perdoar, a palavra perdão é de perda muito grande. Quando eu perdoo, eu perco. Perdoar é perder. E perder muito. Perdoar é dizer para alguém que te ofendeu, ou para você mesmo que se ofendeu, você não precisa pagar Aquilo que me deve. pelo mal que você me fez. Yes. Uau. Mas é o cumprimento da plenitude do evangelho, da proposta do evangelho, que é um perder para ganhar. Sim, É perda, mas uma perda que proporciona ganho, porque é como alguém disse, né, certa vez, que a falta de perdão é tomar um copo de veneno todo dia esperando que o o outro outro morra. morra. O exemplo de perdão foi o Cristo na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E eu fico olhando Deus, nos vendo perdoar, e eu imagino o Pai Eterno olhando do alto para nós, dizendo: como você aprendeu com o Cristo, que perdoou e me pediu para perdoar os seus ofensores, os seus malfeitores, aqueles que o bateram, chicotearam, o cuspiram, e ele perdeu, ele renunciou o seu direito. E eu vejo você seguindo o mesmo caminho, eu dou a você o galardão que eu dei a Cristo. Uau! Então, para mim, o caminho para uma vida plena é uma vida de perdão. Uau. Uma vez, uma pessoa me ficou me devendo 11 mil reais. É grana, pastor. Tudo bem que o senhor é rico, né? Tudo bem Dinheiro, que o senhor é rico, dinheiro. mas 11 mil Resolve a vida de já, vários já por dá aí. para fazer uma coisa, né? Quanto é o salário mínimo Pastor, hoje no Brasil, pastor? 1.300 e Pois alguma é, coisa. Pois é. quase um ano de salário. O cara Pastor, trabalhar de sol a sol. foi tenso. Foi tenso porque eu fiquei numa guerra entre mim, o que as escrituras dizem, se eu não tenho como dar alguma coisa, eu não devo emprestar aquilo. É uma orientação bíblica. Se você me pede emprestado e eu não posso te dar aquilo, então eu não devo emprestar, porque se você não pagar, eu não tenho direito de te cobrar. E aí vai virar 2 problemas, né? Vira 2 problemas. E aí, quando a pessoa não me pagou, eu disse, eu fui antibíblico. Porque se eu não tinha como dar, eu não deveria ter emprestado. Então, eu sou responsável por esse mal aí que eu criei. Eu mesmo criei. Sim. E eu fiquei naquele dilema, não posso cobrar, mas eu fiquei chateado. A gente fica chateado, fica com raiva, fica... Decidi perdoar a dívida, liguei para a pessoa e disse, olha, você não precisa pagar esse dinheiro. Eu estou te abençoando. Meu Deus. Eu estou ofertando esse dinheiro na sua vida. E aí eu montei um curso, a cura do abuso sexual. Eu trabalho muito com cura no Brasil. Aí eu montei esse curso, a cura do abuso sexual, e vendi online. Vendi esse curso para 13 países. Que Uma coisa assim bênção. sobrenatural. Que bênção. Uma irmã entrou em contato comigo. E aí essa irmã era PhD, doutora na Petrobras, trabalhou em Moçambique há muitos anos, super influente, enfim.
Uhum. Ela emprestou 300 mil reais a uma pessoa e dentro do meu curso tinha uma aula sobre perdão, onde eu contava essa experiência. Eu Uhum. dizia assim, olha, você precisa perdoar para você ser solto. E ela vivia atormentada, porque ela precisava desse dinheiro, ela queria dar entrada num apartamento. E ela me ouvindo falar pela aula gravada. Ela me ligou e disse assim: acabei de ouvir essa aula de perdão e eu decidi perdoar. Meu Deus. Aí eu me conta a história, irmã. Ela é 300 mil, eu suei frio. Aí você falando, esse aí nem eu perdoava, irmã. Você tá levando isso a sério Eu demais, pensei esse assim, curso? eu nem sei como fazer essa oração. Ah, isso aí eu ia atrás, meu Deus. Eu nem sei como orar para perdoar 300 mil, mas enfim. Oramos, ela chorou, eu chorei também. Falei, Senhor, o máximo que eu perdoei foi 11 mil, Senhor. A irmã perdoou essa dívida, Uau. mas, pastor, milagrosamente. 2 meses depois, a Petrobras liga para essa irmã, ela estava aposentada. Liga para ela dizendo, olha, teve um problema no seu salário. Lá vem. Escuta Ó. isso é maravilhoso. Teve um problema no seu salário e a gente percebeu que fazem 8 anos que as contas não são justas, ou seja, a gente não te paga o que deveria Há um pagar. ajuste que Há precisou um ser. ajuste que precisa ser Meu feito. Deus. Essa mulher recebeu 1.700.000 reais. Aleluia. Glória a Deus. Meu Você entendeu? Deus. Olha só. Que um hotel cancelado levou o pastor para conhecer a pastora Sim. Luana. Uma dívida de 300 mil reais colocou 1,5 milhão de reais na mão dessa irmã. Então tem coisa que aos nossos olhos parecem que está dando errado. Sim. Mas fica tranquilo, tá tudo certo. Aleluia. E é incrível que a Bíblia se cumpre o tempo todo, né, pastor? Porque Jesus disse que os discípulos, né, os discípulos fariam coisas maiores do que Jesus Sim. fez. Jesus, eu não sei quanto Judas desviou da tesouraria de Jesus, porque diz a Bíblia que Judas, como tesoureiro, ele desviava alguma coisa lá. Mas eu acho que não foi 11 mil reais. O senhor, como discípulo de Jesus, perdoou os 11 mil. Aí vem essa pessoa que é uma discípula indireta sua, mas Sim. através do seu curso, e faz uma obra maior do que a que o senhor Sim. fez, perdoando 300 mil reais. A Bíblia se cumpre o tempo O todo. tempo É todo. fantástico. O tempo E isso todo. me serviu como uma inspiração. Isso me serve como uma inspiração. Essa história me edifica muito até hoje. De entender que não existe nada que a gente perca por causa do perdão que Deus não seja capaz de ressarcir. É Meu pai. verdade. Meu Deus, essa foi forte. É maravilhoso. E interessante que passa o tempo que passar. Alguns 15 anos atrás, chegou uma pessoa na igreja onde nós congregávamos. Ela estava numa situação muito precária. Primeiro ela estava mergulhada no lesbianismo e Jesus fez uma obra linda na vida dela. Libertou ela, encheu ela do Espírito Santo. Sabe, num culto só, que sai o demônio e entra o Espírito Sim. Santo e a pessoa... você vê a transformação. Ela já era uma senhora que nunca havia vestido uma saia na vida. E você imagina no outro culto a irmã chegar de saia na igreja, ela tinha todo aquele estereótipo, né, masculinizado, e ela agora vai voltando à sua essência. Só que ela estava numa situação muito difícil. Na época, eu peguei um carro da pastora Tatiane, mandei lavar o carro, mandei colocar som que não tinha, mandei colocar start aqui na região nossa lá de Bossa, principalmente, que neva muito. O Uhum. start é um plus, né, para quem tem carro, e é um conforto a mais. Peguei o carro e aquilo que eu não havia feito de cuidado com o carro para minha esposa, eu fiz e dei o carro para essa senhora. E passaram todos esses anos. O mês passado, eu precisei sair de casa e a pastora me ligou de volta e ela disse assim: amor, eu preciso sair, eu vou precisar do nosso carro.
E eu voltei em casa, deixei o carro com ela e eu estava vindo a pé, eu tinha um compromisso aqui na igreja, eu vindo a pé para a igreja, eu só pensei assim, eu falei, a verdade é que nós precisamos de mais um carro aqui em casa, porque nós temos hoje, né, a igreja em Newark, nós temos a igreja aqui em Nova York, nós estamos com um projeto em Boston, então assim, a demanda nossa aumentou Sim. muito. E eu só pensei assim, nós precisamos de mais um carro. E isso era uma terça-feira. E eu havia pregado na nossa igreja lá em Newark, acho que no domingo, dizendo assim: Deus não precisa de dias especiais para fazer coisas extraordinárias. Quando foi na quinta-feira, nós fomos fazer uma visita, que essa visita a gente já tinha marcado há algum tempo. Nós fomos fazer essa visita no escritório de um servo de Deus muito abençoado, e eu posso falar aqui porque ele me autorizou, né, eu já falei disso publicamente, que é o Wellington. E Uhum. nós estamos lá conversando com o Wellington, e o Wellington enfia a mão no bolso, dá um tapa em cima da mesa assim. Eu tomei até um susto, eu falei, pastora Tatiane, essa noite eu fiz prova com Deus a noite toda e Deus mandou te dar esse carro. Uau. É. Aleluia. E aí ele falou assim, mandei fazer revisão nesse carro todo, mandei fazer isso, ele narrou o mesmo cuidado que eu tive quando eu peguei o carro da pastora Tatiane e dei para a irmã. O mesmo cuidado de mandar lavar, de mandar revisar, de mandar... Ele teve os mesmos cuidados e deu para ela o carro. Lavado, com o tanque cheio, com som, com LED, com não sei o quê. Passa o tempo que passar. Deus não fica Deus devendo não fica nada a devendo ninguém. nada para ninguém. Nada. Nada. Primeiro conselho, então, pastor, confissão de pecado. Confissão de pecado, segundo Segundo. perdoar, Perdão. terceiro, tem amigos. Amigos. A solidão Olha. não leva ninguém a lugar nenhum. Quanto mais isolamento, quanto maior o isolamento, maior a frustração. Porque o diabo, ele usa pessoas para nos ferir, mas Deus usa pessoas para nos abençoar. Aleluia. Não é porque um dia uma pessoa te fez mal que todas as outras farão. Talvez coisas não estejam acontecendo na sua vida porque você se fechou para pessoas, você se isolou, decidiu caminhar sozinho, decidiu excluir pessoas da sua vida. Eu não levo mais ninguém na minha casa, eu não vou mais na casa de ninguém, eu não converso com ninguém, eu não confio mais em ninguém. Isso está te adoecendo. E viu Deus que não era bom que o homem Vivesse só. vivesse Só. só. E não é apenas uma questão sexual, é a questão do afeto. O ser humano é um ser social. Precisa de Deus afeto, fez de o ser humano. conexão. A psicologia nos divide em 4 áreas: biológica, social, psicológica e espiritual. Nós precisamos nos socializar. Deus nos abençoa através de pessoas. Todas as vezes que a bênção chega, chegou o carro, chegou através de pessoas. Não, eu sempre digo que o favor de Deus que você precisa vai passar por alguém até chegar em você. É verdade. O favor é de Deus, mas ele vai passar por pessoas para chegar até você. Porque tudo que Deus vai fazer na terra, Deus faz com pessoas, por pessoas e através de pessoas. Sim, O negócio de Deus na terra é com gente. sim. E tem gente que não quer gostar de gente. Não tem como. Você vai precisar me amar, eu vou precisar amar você, e você vai precisar aceitar o fato de que muitas bênçãos vão te alcançar através de pessoas. Aleluia. E pronto. Yes. Se eu me isolo, eu me afasto, eu me separo do favor de Deus. Uau. Então, terceiro, tem amigos. Tenha amigos. Confissão de pecados, perdão, amigos. Quarto, Não coloque sobre os outros a responsabilidade das suas decisões. Não espere que os outros assumam posturas que é você que tem que tomar. Meu Deus. Uau. Não espere que o outro vá resolver dilemas que é você que tem que resolver. Não espere que o outro enfrente coisas que você precisa enfrentar.
tire do outro toda a responsabilidade Que é sua. que é sua. É aquela coisa, né? Não espere que o outro vá consertar os seus vazamentos, né? Sim, porque se você fizer isso, você vai viver uma vida toda procrastinando. Procrastinando recomeços, procrastinando rompimentos, impedindo o agir de Deus. O Dr. Paulo Vieira escreveu um livro que há 4 anos é o livro mais vendido no Brasil, que é O Poder da Ação, e Uhum. ele fala muito sobre a Sim, autorresponsabilidade. eu fiz esse curso Poder da Ação. É muito Que benção. poderoso. Eu cheguei ontem de madrugada, eu estava na sede da Febracis lá em Boston, eu fiz o curso de Uhum. formação de coaching com eles, e a pastora Tatiana estava fazendo lá, e eu estava cooperando como monitor dessa turma de formação, e a realidade é essa, é a autorresponsabilidade. Sim, Nós temos que entender que nós somos responsáveis por nós, que sim, essa coisa de transferir para o governo, quando o governo melhorar, quando isso, quando aquilo, vai transferindo, terceirizando responsabilidades, quando na verdade nós temos que assumi-las. É verdade. porque a culpa de eu ser assim é da minha mãe, a culpa de eu ser assim é do meu pai. Eu não fiz isso hoje porque fulano não me ajudou. Isso aí parte de um lugar de dependência emocional, de depreciação pessoal, de inferioridade ou de superioridade. Nenhuma racionalização ou nenhuma responsabilidade que eu coloco sobre o outro, sobre questões da minha vida, é saudável, mas parte de um lugar de doença. E a pessoa tem que entender o seguinte, né, pastor? A, a culpa pode não ser da pessoa, né? Você pega, por exemplo, acontece muito com mulheres, com meninas que elas sofreram abusos sexuais e elas vão desenvolver um tipo de transtorno eh, nos seus relacionamentos. Sim, Elas se tornam pessoas que elas vão ter uma dificuldade de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos sadios. E quando eu atendo esse tipo de pessoa, eu sempre falo: você não é culpada, se for uma moça, por exemplo, uma pessoa que foi submetida a um abuso sexual. Você sim, não é culpada do que te fizeram, mas você é responsável por se curar. Porque existem pessoas que elas vão se esconder atrás do mal que foi feito, no sentido de, sim. mas eu não tenho culpa de ter sido Para darem abusada. vazão a seus comportamentos. Exatamente. Mas não Uau. é É aí minha que está a culpa o questão. que fizeram comigo. Ok, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade consertar Sim. isso. E aí isso é muito importante, porque existem pessoas que vivem em cativeiros e dando desculpa para o carcereiro não abrir a porta. Não viva no cativeiro dando desculpa pro carcereiro não abrir a porta. Sim, porque tem gente que está dizendo, não abre a porta não, porque eu fui abusado. Então eu mereço Hum, estar aqui. meu Eu quero Deus. essa Eu posição. posso Eu ficar aqui, posso ficar aqui. porque afinal de contas não foi culpa minha o que E fizeram aí eu comigo. costumo dizer o seguinte: eu não sou obrigado a estar num relacionamento com uma pessoa doente, por exemplo. Eu tenho uma namorada, um namorado que é opressor, que é narcisista, que me maltrata, enfim. E aí eu tô aqui porque eu sei que Deus vai me usar para a vida dele. Olha, Hum. o que te levou para esse lugar pode ter sido qualquer situação traumática que você viveu. Um vício emocional de se relacionar com pessoas tóxicas. Mas entenda que você não está eternamente condenado a viver isso. E a responsabilidade de sair disso é É sua. sua. É. Ele não tem. Aí é uma coisa que eu digo que é forte para as pessoas ouvirem. Mas essa pessoa doente, ela não tem o dever de mudar porque você entende que ela deve mudar. Existem pessoas que vão dizer para nós: eu não quero mudar. Eu já atendi pessoas que me disseram: eu acho que isso que eu vivo é legal, é certo, eu não quero mudar isso. Eu quero ficar assim. Eu, eu, eu,
eu precisei ouvir de Deus, pastor, uma orientação, porque pastorear igreja, a gente inevitavelmente vai desenvolver a expectativa da mudança, da transformação das pessoas. Eu vim, né, eu transicionei dessa coisa da itinerância, de sair da condição de conferencista para pastor de igreja, e o primeiro ano, o segundo ano foi muito traumático assim para mim, foi muito desafiador, porque eu ficava naquelas coisas, naquelas crises. Ah, eu acho que a culpa sou eu, o problema é a pregação. Eu ficava o tempo todo me cobrando a fala, aquilo que o senhor mencionou quando o senhor estava falando acerca do seu livro, né? Sim. Que o senhor fez menção disso. E aí um dia, numa madrugada, dessas madrugadas de oração que a gente mergulha em Deus, em níveis assim profundos, para que Deus resolva, porque se você não ouvir a voz de Deus, se não tiver uma direção de Deus, a gente faz até loucura. Numa dessas, num desses momentos, Deus falou comigo: você precisa entender que você aqui é como um motorista de ônibus. Você vai pegar o ônibus num ponto e vai levá-lo em outro. O que acontece, quem sobe, quem desce, quem dorme, quem briga aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro do ônibus não é responsabilidade sua. Sim. A sua função é: leva o ônibus, dirija o Uau. ônibus, conduza o ônibus de um lugar para o outro. Porque a gente quer achar que eu vou dirigir o ônibus e vou mudar as pessoas. E tem gente que, como o senhor disse, existem pessoas que elas não vão mudar. Não vão. Existem pessoas que, por mais que você se importe, elas não se importam. E aí É eu não verdade. posso querer a cura de uma pessoa mais do que ela mesma. Pronto. Todas as vezes que eu, como pastor, terapeuta, ou seja lá o que for, quero que a pessoa se cure mais do que ela tem interesse de ser curada, eu me frustro. Existem algumas pessoas que participam ou do método CIS, dos cursos do Dr. Paulo, e não gostam. Eles se sentem confrontados quando ele fala assim: fica tranquilo, cada um tem a vida que merece. Sim. É uma Desse jeito. realidade. Porque se a pessoa não quer, não adianta todo o resto do mundo querer. Sim. É E desse aí onde jeito. eu adoeço nesse relacionamento? Quando eu tô ali fazendo o outro, querendo que o outro mude. Quando eu estou ali fazendo que o outro mude, querendo que o outro mude. E esse é um problema. Quando eu quero que o outro mude, além daquilo que o outro quer mudar. Uau. E a quinta chave, pastor? A quinta chave é: seja misericordioso e generoso, empático com as pessoas que estão em sua volta. Olha só. Generosidade, empatia E e misericórdia. misericórdia. São as 3 chaves para que você consiga conviver com os diferentes em sua volta. Meu Deus do céu. Forte. Todo mundo tem uma história, todo mundo Sim. tem um porquê, uma razão. A forma do outro se comportar não tem a ver sobre mim, tem a ver sobre ele. Ah, por que o outro não me ama? Por que o outro não gosta de mim? Por que o outro não me aceita? Por que o outro não se conecta comigo? Porque é o outro. Porque Uau. é ele. Porque é ele. E ponto. Meu Deus. Essas são as minhas chaves. Meu Deus. pai do céu. Tem Gente, quantos minutos? Tem 10 minutos que nós estamos conversando? Meu Deus tempo do voou. céu, Gente, o tempo voou. eu fiquei quietinho o episódio inteiro, mas que aula. Que aula. Ou vocês dois junto. Pastor, Dá pra gravar um episódio 2, o senhor comentou, então o senhor vai lançar seu quinto livro. Vou lançar meu 5º livro. Eu tenho 4 livros escritos. Eu estou escrevendo um livro que se chama A Cura Interior nas Feridas de Jesus. Uau. Meu O Deus. passado. Aqui nós temos um assunto para um podcast só para falar do tema desse livro. A cura interior nas feridas de Jesus. Aí o subtítulo é: O passado resolvido libera o futuro prometido.
É só pedrada atrás de pedrada. Deus Meu do Deus, velho. Quando ficar pronto, que o senhor tiver um exemplar, pega ali o seu livro para mostrar pra gente, pastor. Acabaram os Pior outros, que né? acabou os outros, né? Acabou. Esse aqui já tem dona da pastora. Mas aqui Bênção. são os meus livros. Eu tenho mais dois, que é o Gileade, o Projeto de Deus para o Homem e os Fundamentos da Batalha Espiritual. Aí Muito esse top. aqui, aí disse Deus, governem, dominem, sujeitem. E eu sempre gosto muito de contar que eu recebi a instrução para escrever esse livro, eu estava em Cuba. Como missionário, passei uns dias lá. E aí, vendo toda aquela realidade que eu encontrei naquele país, eu tive uma visão que as grandes capitais do mundo se dobravam aos pés de Jesus. Porque eu estava de frente para o Capitólio em Cuba, e aí eu vi o Capitólio se dobrando diante do Senhor. E o Senhor diz: escreve tudo que você tem de intercessão que eu vou te dar, coloca num livro. E esse aqui é o meu livro novo que eu lancei em maio, que se chama Os Colaboradores de Deus Aprendendo a Orar Profeticamente. Que E bênção. esse livro aqui, como eu disse no culto, ele é fruto da minha vida de oração. Uau. Que bênção. Pastor, o senhor vai disponibilizar para a gente colocar aí um link onde as pessoas podem solicitar esses livros, porque fica claro que o conteúdo, isso não são livros. Isso aí fica claro que são manuais Verdade. práticos para a vida. Sim. E o senhor pode disponibilizar para a gente uma maneira das pessoas Eu adquirirem esse posso livro? compartilhar meu WhatsApp, Perfeito, Ok. perfeito. e aí o A pessoal gente entra deixa em um link embaixo. contato Vamos comigo, colocar um link lá, seu tanto para quem Instagram. precisa de terapeuta, como Ótimo. para quem precisa do livro. Em breve, em nome de Jesus, nós estamos trabalhando nisso. Em janeiro, fevereiro, nós vamos estar lançando os nossos livros em inglês pela Amazon. Meu Deus, Uau. aleluia. Então, Glória a Deus. Voa. nós estamos É aí isso aí, orando pastor. e gerando isso. E tá vindo uma mala com mais livros do Brasil. Tem um amigo vindo para Nova York na Que quarta-feira, bênção. que vai trazer uma mala de livros para mim. Então, os brasileiros que estiverem por aqui já Amém. quiserem ler em Aleluia. português, Já vai Já poder pode reforçar fazer o estoque de contato. Pode livros deixar. aí. Isso Que aí. bênção, pastor. E o senhor promete, então, aqui, voltar para fazer o lançamento aqui do 5º livro? É Para falar óbvio. dele? Glória Olha, a eu Deus. quero expor algo aqui. Fiquei muito contente desde da hora que eu te vi de manhã. Teve uma conexão no Que meu bênção, espírito. obrigado. É tão difícil encontrarmos homens de Deus que não sejam apenas homens de Deus no púlpito, né? E aí, quando a Verdade. gente se conecta com alguém, é tão bom. Eu estou muito feliz, muito contente Eu também, pastor. por Obrigado. A essa conexão. impressão é que a gente te conhece há muito tempo, E né? eu digo mesmo, e eu Eu digo tenho mesmo. esse sinal, assim, quando conecta, dá essa impressão de que... E eu tava ali, o Wellington falando que o senhor já vem aqui na América há muito tempo. Teve uma hora que eu fiquei olhando pro seu rostinho, assim, falei, cara, Já será vi que eu ele. já vi ele em algum lugar e eu não tô me lembrando por causa dessa afinidade? Sim, Que E bênção. seja Deus glorificado pela sua vida. Sim. Obrigado, obrigado sim. Muito obrigado, pastor. por tudo aquilo que o senhor derramou sobre Eu a que nossa vida, agradeço. na nossa igreja lá em Newark hoje pela manhã, aqui em Nova York hoje à noite, agora aqui no Pod Life. Eu tenho certeza que as pessoas foram e vão continuar sendo abençoadas pela sua vida, através da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe muito e que o Senhor volte mais vezes. Amém, Em nome de obrigado. Jesus. A casa é sua, as portas estão abertas e o desejo do meu coração é que Deus siga abençoando o Senhor, te honrando, Amém. abençoando a pastora Luana, os seus projetos aí, que tem tanta coisa boa para acontecer. Sim. E em nome de Jesus, todas elas vão se cumprir para a glória do Pai. Aleluia. E Deus vai atender até mesmo o desejo escondido do seu coração. Amém, amém. Vocês estão me devendo agora um episódio 2, porque ficou Com muita coisa certeza. entalada Com aqui. Não, pra com me cer- falar. não vai faltar oportunidade. Não vai faltar Com oportunidade. certeza, com certeza. O senhor vai ficar mais alguns dias aqui na América? Fico até dia 31 de outubro, né? 31 de outubro. Dá pra Dá Eu encaixar. pra vou, gente vou em marcar. Israel, vou na Califórnia, vou em Boston, mas Dá pra encaixar. Mas dá dá pra encaixar dá pra aí gente nessas conversar idas e mais aí um vindas. pouco sobre essa viagem a Israel, que vai ser algo aí. Sim, A primeira vez que o senhor vai estar indo lá, em pastor? Israel é a primeira vez vez. que Estou bênção. Aí, ó, tá vendo? animadíssimo. Já dá pra gente
encaixar na sua volta de Israel, para o senhor contar como é que foi a Sim, sim. experiência. Que bênção, Vai pastor. ser incrível. Não, Eu tô vamos com gravar a parte muita 2. expectativa, tô muito Vai entusiasmado. trazer um presente lá de Israel para Olha nós. só! Vai trazer um Agora eu negócio. gostei. Selada, Agora eu selada. gostei. Eu vi que tem que pensar rápido. Gostei, Ele não pastor. falou aqui que a bênção de Deus vem por pessoas. Eu não falei que o Aí, favor ó. de Deus Eu passa. costumo dizer que você Cara, precisa deixar pontos de contato. Ah, Então, pronto. onde eu vou, eu deixo um ponto de contato que é para ter como Olha voltar. só. Aleluia. Esperto, Esperto, esperto. pronto. Então, Gostei. já vai trazer o presente de Israel pro Pod Life. Com certeza. E aí a gente já faz aí uma segunda, a parte B com ele aí. Fechou, mas eu Combinado. gostaria de agradecer vocês dois, porque que aula, gente. Que aula. Eu fiquei aqui, certeza que eu vou assistir o episódio novamente e vou anotar tudinho, porque eu não posso perder esse tipo de conteúdo. Pastor, muito obrigado novamente, meu gato. Tamo Muito junto, obrigado. meu filho. Você Deus quebrou abençoe, tudo. Meu Deus Deus, quebrou abençoe. tudo, gente. Pessoal, beijão pra vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. É nóis. Tchau, tchau.